Olá pessoal, está começando mais uma edição do Na Ponta do Lápis. E hoje agradeço a sua audiência e participação aqui na programação da TV Câmara Campinas. Ter o nosso primeiro emprego, o nosso salário é muito bom, não é mesmo? Mas você sabe como administrar o seu salário trabalhando como estagiário? Essa é uma questão que gera muitas dúvidas nos jovens que estão aí iniciando a sua jornada no mercado de trabalho. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas, nossas questões, é o economista Eli Borokovicius. Não é mesmo, Eli? A gente vai tentar aí ajudar esses jovens que estão recebendo o primeiro salário, que é uma conquista muito grande, não é? Não sei se eu vou conseguir tirar todas as dúvidas, mas acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre como eu administro o dinheiro, principalmente jovens que estão começando a entrar no mundo do trabalho, normalmente assim não administravam as contas de casa, em geral são os pais que fazem isso, né? Então, assim, na hora que a gente começa a receber o nosso dinheirinho, como é que a gente lida com isso? O que a gente deve fazer? Como a gente pode eventualmente fazer? Então, a gente vai conversar um pouquinho, né? Algumas dicas importantes. Quem sabe a gente ajuda os jovens aí a conseguirem ter uma vida mais tranquila no futuro, pelo menos no que diz respeito à parte financeira. Isso mesmo. Antes, eu quero agradecer muito sua disposição em participar do nosso quadro aqui da TV Câmara, Eli. Muito obrigado. Para começar, Eli, como que o estagiário ele deve usar o salário? Bom, acho que primeiro é importante a gente dizer que ao longo da nossa vida, né, a gente vai passando por diversas fases. O jovem ele tem muita energia e ele recebe pouco dinheiro, ele está começando, ele tem menos experiência. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai adquirindo mais propriedade naquilo que a gente faz, a gente tem uma remuneração maior, né? Por uma razão bastante simples, é a experiência que você tem, são cargos que você vai ocupando, normalmente cargos de liderança, de gestão, e aí o dinheiro vai aumentando, vai facilitando a sua vida. Quando a gente é jovem, é que a gente tem a oportunidade de aproveitar melhor esse dinheiro, só que a gente recebe menos. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai recebendo mais dinheiro, mas a gente tem menos energia para utilizar. E existem outras obrigações, que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai, em alguns casos, querendo construir família, e aí as despesas começam a aumentar. Mas enquanto a gente é jovem e tem energia, a gente pensa muito no curto prazo. Esquece de pensar no médio e no longo prazo. Então, eu acho que num primeiro momento, quando a gente começa a falar de dinheiro, a pergunta é: dinheiro para quê? Para que eu preciso de dinheiro? Quais são os objetivos que eu tenho? Então, qual é o meu objetivo de curto prazo? É comprar um carro? Porque, infelizmente, o nosso transporte público deixa a desejar. E o jovem, assim, quer ter uma moto, quer ter um carro. Então, ok, quanto tempo eu preciso trabalhar? Quanto que eu preciso juntar para poder comprar um carro ou uma moto? Lembrando que quando a gente fala em veículo, eu estou falando num bem durável que é altamente depreciável. O que significa isso? Eu estou comprando um bem que perde valor. E isso não é a melhor coisa do mundo. Então, o jovem ele sonha com coisas muito grandes, ele sonha com um carrão, com uma motona. A minha sugestão é: tenta escrever, tenta colocar no papel quais são todos os seus desejos e para refletir, você precisa de um carrão ou você precisa de um meio de transporte considerando que o público não atende às suas necessidades? Será realmente que eu preciso comprar o melhor dos melhores ou eu posso eventualmente dividir essa verba e comprar um negócio um pouco mais simples, mais humilde, e a diferença eu posso, por exemplo, investir para realizar os meus desejos de médio e de longo prazo. Lembrando que a minha sugestão é, independente do quanto você ganha, 10% você faça uma reserva para pensar na sua aposentadoria, porque não dá para imaginar que as pessoas vão conseguir eventualmente viver com o INSS. Então, ter uma previdência complementar, quanto antes a gente começar, um tanto melhor, porque os juros compostos jogam a favor. Então, a dica é eles já pegarem um papel mesmo, uma caneta e já ir delimitando os objetivos
ir traçando as prioridades, é isso? Principalmente o jovem hoje que gosta do mundo da tecnologia, acha, e aí eu tenho criança pequena, acha que estudar é ver vídeo, acha que fazer as coisas é simplesmente ver, assistir a vídeos e já aprendeu. Não é assim que funciona. A coordenação motor, o fato de escrever é muito importante. Então, a recomendação que eu tenho é coloca num papel, por mais simples que seja isso, é importante. 10% reserva para o teu futuro, os outros 90% a gente pode até discutir aqui um pouquinho como é que a gente vai fazer. Mas assim, os 10% precisa reservar porque a gente tem que pensar no futuro. Eu costumo dizer para os meus alunos, se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, é que vocês vão envelhecer. Então, todo mundo envelhece, a não ser que aconteça uma tragédia antes, mas não é o que a gente deseja, não é o que a gente imagina, mas todo mundo vai envelhecer. Se você já sabe disso, por que não, né, fazer uma prevenção? Se antecipa, guarda o dinheirinho, porque você sabe que vai precisar disso lá no futuro. E ele, como que o estagiário, ele pode economizar o dinheiro ganhando esse valor mais menor, né? Vamos dizer assim, porque você começa estagiando ganhando aí 600, 700 reais, mais ou menos, né? Existem estágios que eventualmente remunerem um pouco melhor, mas independentemente disso, normalmente, e isso não serve para todo mundo, e assim, não existe uma fórmula mágica para todos, mas normalmente o estagiário ele não é arrimo de família, né? Então ele não é o responsável pelas contas da casa. Então às vezes ele está nas casas, eventualmente do pai, da mãe, dos pais, dos avós, então eles têm um apoio financeiro nesse período. Considerando isso, o que o jovem faz? Ele aproveita a boa parte da reserva financeira dele para gastar com coisas que tragam prazer para ele, e normalmente são os prazeres imediatos. E não é o ideal. E por aí vai. Então assim, é legal se divertir? Pode se divertir? Deve se divertir. Mas a vida é só diversão? Aí também não. Então, minha sugestão é que 10% você reserva para o teu futuro, 10% você guarda, né, para poder se divertir, para poder fazer aquilo que você quiser, mas não pode passar muito desses 10%. É sempre 10, 10, então? 10, 10 e depois a gente pode brincar com os outros 80% aí. Mas assim, o que acontece? Se a gente for pensar num salário de R$700, são R$70, 10%. Dá para fazer muita coisa com isso? Não dá para fazer. É difícil? Mas ninguém disse que seria fácil. Existe dentro da área financeira uma frase que eu gosto muito que diz assim: não importa o quanto você ganha, importa como você gasta. Então a gente precisa entender a forma como a gente pode gastar e muitas vezes a gente vai ser obrigado a se privar no curto prazo de alguns desejos, alguns sonhos, para que a gente possa ter a tranquilidade no futuro. Então, é pouco dinheiro? Vai dar para sair todo final de semana? Não usando dinheiro, mas a gente pode usar criatividade e eventualmente sair para fazer outras coisas gastando menos. Então, se eu vou para um bar para beber e eu vou gastar essa verba toda num único final de semana, os outros 3 eu vou ter que pensar em outras formas de me divertir. Eu vou para um parque público, vou fazer um exercício, vou com os amigos, enfim, precisa ter um pouco de criatividade para o lazer, para a diversão, sem o uso do recurso muito superior àquilo que a tua vida te permite ter. E muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento também devem estar se questionando, né? Tem algum período que os estagiários, os jovens precisam ter algum certo tipo de cuidado porque eles não têm 13º salário? E, por exemplo, chega fim de ano, tem promoção, tem as compras de Natal, liquidações, também tem que tomar cuidado nesse período, não é? Olha, a educação financeira, ela ajuda muito nessa questão do comportamento para evitar a compra compulsiva. Então, quando eu falei, olha, é importante você escrever, é importante colocar num papel, a gente faz o orçamento e a gente faz o fluxo de caixa. A partir daí, você já tem praticamente definido o quanto você pode gastar, você já tem um foco, existe o limite do que você pode gastar. E quando o jovem tem a educação financeira, normalmente ele não cai nas armadilhas do dinheiro. Pode acontecer, sem dúvida, mas ele está um pouco mais educado. Então,
tende a não gastar acima daquilo que está previsto dentro do orçamento. Então, assim, dicas que a gente pode dar para o jovem, essa impulsividade que o jovem tem, é tentar dar uma segurada olhando para aquilo que ele colocou no papel. E a gente brinca dizendo, né, toda vez que você for comprar alguma coisa, é importante sempre se perguntar, é o momento de comprar? Eu preciso realmente disso? Eu tenho condições de comprar? Se você negar qualquer uma dessas questões, é melhor não comprar porque você vai acabar se enrolando. E aí pode ser pior. Então essa história de achar que está tudo bem e que eu dou conta, inclusive eu guardo tudo na cabeça, eu tenho condições de administrar tudo sozinho, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente percebe que não é bem assim. Então, imagino eu que a partir do momento que essa coisa assim que vem do jovem não deixa que eu resolvo, na hora que ele olha para o papel, ele dá uma segurada. Então, o fundamental a dica mais importante talvez aí seja investir em educação financeira. Investir em educação financeira num primeiro momento, acho importante, muita gente não entende isso. Hoje a gente percebe que as escolas já estão se dando conta da importância que tem a educação financeira, porque educação financeira não é só falar de dinheiro, né? É falar de organização mental, organização das coisas. Quando a gente fala em educação financeira, a gente se prepara para poder pensar no futuro, então fala de aposentadoria. Então tem toda uma preocupação de planejamento, muito mais do que simplesmente, né, a questão argentária, simplesmente falar do dinheiro. E eu costumo dizer que educação financeira tem relação com responsabilidade, com respeito, e aí é respeito àquilo que eu posso, àquilo que eu não posso, respeito ao próximo, fazer as coisas certas, de forma adequada, com ética, com padrões morais elevados. Tem a questão da organização e da autonomia, porque o dinheiro traz liberdade e eu preciso aprender a lidar com isso. Então, a gente percebe que a falta do dinheiro traz problemas complexos para as pessoas, mas o excesso do dinheiro também. As pessoas não sabem o que fazer, enlouquecem, ficam perdidas, gastam de forma... não conhece prioridade, que é uma das coisas que a gente fala na educação financeira, né? As pessoas se perdem, enlouquecem, fazem coisas erradas, se endividam demais, passam a ficar inadimplentes e isso vira uma bola de neve que ela não consegue sair. E falando, né, nessa questão de dívidas, de, né, a pessoa fazer compromissos que não vai conseguir pagar, o jovem também deve se atentar aí caso tenha algum imprevisto, por exemplo, está na empresa e de repente é dispensado. É bom ele também ter uma reserva? Isso. Além desse então, 10%? Dos 80% que a gente tinha, né? Então, assim, 10%, vamos lembrar, a gente guardou para aposentadoria. 10% a gente guardou para se divertir. 10% a gente guarda para os imprevistos. É um dinheiro que a gente faz uma reserva para casos emergenciais. Então, eu tinha... tô querendo comprar um carro. Tô querendo reformar a casa, eu tô querendo fazer uma viagem, é desses 10% que eu vou tirar. Então eu tenho um dinheiro guardado para a realização desses pequenos sonhos e para imprevistos. E aí já matando os outros 70%, né, o que a gente vai fazer? 55% é para as contas do dia a dia, então eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso limpar a casa, eu preciso... água, luz, né, a energia, o gás, essas coisas, ajudar eventualmente em casa, que eu acho importante o jovem ajudar em casa, né? Fala-se muito pouco sobre isso, porque o jovem ele vive dentro de casa, é sustentado pelos pais, quando ele começa a ganhar o dinheirinho dele, ele acha que é tudo para ele, muitas vezes ele esquece de ajudar em casa. Então acho que é importante sim, né? Nem que converse com os pais, olha, não é muito, mas tá aqui um pouquinho, né, da minha ajuda, né? Contribuição dentro de casa, eu acho que é importante. Isso é importante até para ele mesmo, né? Se sentir importante, não estou dando gastos para o meu pai, para minha mãe e tal. Então, 55% a gente reserva para isso. 5% presentes, doação, essas coisas. E aí vai ficar só 10% que a gente tem que investir na educação. E isso é uma coisa que não dá para abrir mão, porque a gente precisa o tempo inteiro se educar, a gente precisa se especializar. O estagiário, é importante que ele pense eventualmente, aí, se ele está estagiando, ele está fazendo uma graduação.
pense numa pós-graduação. Se eventualmente quiser migrar para pesquisa, enquanto estiver na universidade, faça um IC, iniciação científica, comece a pensar num mestrado, num doutorado, né? Isso leva tempo, mas é importante já ir pensando o que é que eu quero para a minha vida e como é que eu me organizo para poder realizar esses meus sonhos. É isso até que eu ia questionar, se seria importante esse valor separado, né? Investir em educação mesmo, cursos, idiomas, pós-graduações, isso é também fundamental. É fundamental porque hoje a gente precisa falar mais de uma língua, então o inglês é necessário, a educação financeira é necessária. Agora, não quer gastar em curso? Compra um livro, é uma questão de cultura, também educação, assinatura de jornais eletrônicos, revistas, magazines, essas coisas. É conhecimento, então conhecimento e cultura, até para poder conversar com as pessoas, dialogar. É importante a gente estar antenado, sabendo o que está acontecendo. É uma geração, assim, um pouco mais gosta de vídeos curtos, essas coisas, mas precisa de um aprofundamento, especialmente quando diz respeito à sua profissão. É aquilo que você escolheu fazer. Então, o que é o estágio, né? Ele está trocando o conhecimento que ele tem, a energia, o tempo dele por dinheiro. E se é isso que ele escolheu para a vida dele, ele tem que sentir prazer em fazer isso. Então, vai ter que investir na educação para que ele possa continuar desenvolvendo aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele sente prazer, que traz dinheiro para ele e, a partir daí, que ele possa realizar suas necessidades e os seus sonhos. Até porque ele se desenvolvendo, ele vai conquistando espaços cada vez maiores, né, dentro do próprio trabalho. E que não seja uma coisa forçada, seja por merecimento. Né? Olha, eu gosto disso, eu estou me especializando, eu estudei, eu tenho prazer em desenvolver isso e ele vai crescendo de uma forma... Eu não gosto muito de usar a palavra natural, né? Porque não é natural, afinal de contas ele está buscando isso, mas com uma certa naturalidade ele vai encaminhando, vai crescendo, se desenvolvendo e aí o dinheiro não é mais um problema, né? E nem a solução. O dinheiro faz parte do trabalho dele, conseguiu fazer a reserva, tem educação, tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, e aí ele leva a vida tranquila. Certo. Para a gente encerrar então o nosso bate-papo, quais seriam as principais dicas, né? Fazer um resumão assim, para os estagiários que estão nos assistindo começar a fazer essa reserva financeira? A primeira coisa é entender que ele precisa ter uma reserva para o futuro. Ele precisa ter uma parte do dinheiro para a educação, uma parte para as intempéries, para os momentos complicados ou até para realizar os pequenos sonhos, uma parte para presente, para doação e uma parte para ajudar em casa, né, para poder pagar as contas, essas coisas. Num primeiro momento é muito difícil para o jovem porque parece pouco, em especial para a realidade que ele está, parece pouco, porque quer se divertir, quer fazer as coisas e tal, e o dinheiro é curto, né? Então, isso é meio que obrigatório, né? Quer dizer, coloca no papel, olha para aqueles números, projete os seus sonhos de curto, médio e longo prazo e tenta alcançar. Então, o jovem hoje está muito preocupado em fazer day trade, em conhecer bolsa de valores, em fazer investimento em Bitcoin, e ele começa a procurar coisas que ele não entende, que ele não sabe como faz, e ele esquece do principal. Ninguém investe se não tem dinheiro, se não tem reserva. Então, precisa se organizar primeiro para ter a reserva e aí sim começar a pensar em aplicação. Aí, num segundo momento, vai estudar a respeito de investimento, conhecer produtos financeiros, para poder melhorar a rentabilidade do dinheiro que está lá guardado. Tá, joia. O primeiro, então, é saber aí fazer essa reserva, depois pensar mais alto em investir, não é isso, Eli? Uma coisa de cada vez. De cada vez, né? Para não atropelar. Eli, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro da TV Câmara Campinas. Eu que agradeço, espero que os jovens que estejam nos vendo aqui nos ouçam, porque os jovens não gostam de ouvir os mais experientes, mas que nos ouçam de coração, que a gente passa essas informações. A gente estudou muito para poder estar aqui conversando e ajudando a essa geração que está chegando, então que eles nos ouçam e que possam crescer, se desenvolver e muito sucesso aí para os nossos telespectadores. É isso aí, gente. Ouçam as dicas do Eli, hein? E anotem tudo na ponta do lápis.
O nosso quadro vai ficando por aqui. Você pode acompanhar esse e outros quadros da TV Câmara Campinas no YouTube da TV Câmara. Obrigada, né? E até breve, até a nossa próxima edição. Tchau, tchau!